estão ouvindo? Aguardando para entrar. Hoje eu fui convidada pelo PEC, eu vou explicar depois, eles vão explicar, na verdade, o que é o PEC, para falar um pouco sobre pesquisa. E não só quando vocês estão aí no meio da universidade, na área acadêmica, mas também na parte profissional. Então, meu objetivo é que no final, até o final da live, vocês entendam a importância da pesquisa, tá? Mesmo que, já estou dando um spoiler, você não queira seguir a área acadêmica, minha missão hoje é te convencer a fazer pesquisa na graduação. Tá aguardando, não tá conectando. Não tá conectando. Vamos lá de novo. Ao vivo é isso, né? Peraí, deixa eu chamar eles aqui um minuto. Olá! Oi! Finalmente eu disse, não é possível que eu vou ficar aqui sozinha. Não. Eu acho que foi internet, não sei. Ainda bem! Tudo bom? Tava ansiosa já. Hã? Já tava ansiosa pro nosso encontro. E eu? Prazer, né? Que é a primeira vez que eu tô lhe vendo. Prazer. Meu nome é Natália. Atualmente eu sou da equipe do marketing do PEC Seca. Uhum. E eu sei que na sua época, você é uma especadora, né? Na sua época só tinha o PEC CETEC. Aí atualmente contamos com 3 PECs. O PEC Seca, o PEC Sertão e o PEC CETEC. Uhum. Então, explica pro pessoal aqui o que é o PEC. Ah, certo. O PEC é um programa de capacitação discente para pesquisa. Então, a gente está com o propósito de aprimorar os alunos, causar aquele interesse nos alunos na pesquisa. Tanto os internos, que somos nós, que participamos do PEC, como também toda a universidade. Uhum. Então, só entra no PEC quem já está com pesquisa ou quem ainda não tem, pode entrar também? Não, tem que ter pelo menos uma iniciação com o professor. Ah, tá. Na minha época também era assim. Continua. As regras continuam. Eu vou... E assim, eu vou contar um pouco da minha história com o PEC. Eu entrei na universidade em 2007. Ano que vem faz 10 anos que eu me formei em engenharia, gente. Cabelos brancos não negam. E eu entrei... Eu não sei, Natália, se você já ouviu falar um pouco sobre isso, mas vocês aí também que estão aqui e não me ouviram falar, vocês vão saber, né, da história. Eu sou engenheira civil, formada pela Universidade Federal de Alagoas também, mas eu não entrei na engenharia civil pensando na área de obra, por exemplo, ser gerente de obra, como a maioria das pessoas entram e pensam. Eu entrei no laboratório, eu entrei na engenharia civil pelo laboratório de computação científica, porque antes do curso, de fazer vestibular, meus pais, que são também professores, me levaram lá na UFAL, né, no CETEC, e aí eu vi aquele laboratório e falei, gostei disso aí, hein? E eles me mostraram algumas coisas gráficas, computação científica, umas visualizações, eu, cara, gostei disso aí. Então, eu decidi entrar. E aí, paralelo ao PEC, não sei se você sabe, não sei se aí também tem, mas tem o PET, né? Então, tem. são esses dois grupos. Vocês têm também aí, né? No SECA não tem não, só tem na UFAL mesmo. Entendi. Então, são esses dois grupos. Então, qual foi a minha escolha, né? Como eu disse, já estava focada bem no laboratório, mas eu sempre fui daquela que fazia tudo. Tudo eu tava. Tudo. Eu já participei de CA, participei do PEC, participei do LCCV, participei de um programa da ANP, que era tipo uma especialização para a área de engenharia de petróleo. E foi aí que eu me interessei mais ainda para a área de engenharia de petróleo e resolvi fazer meu mestrado com ênfase nessa área, né? Então, assim, eu sempre me meti em tudo. E aí, em 2008, eu já estava no LCCV e eu cheguei a fazer até a seleção do PET também.
E aí eu não passei, mas depois de umas 2 semanas, eu acho, alguma coisa desse tipo, uma pessoa saiu e aí eu fui chamada para participar. Só que o intuito, ou como eu via o PET, ele não me servia tanto para os meus objetivos finais. Então, assim, eu preferi ficar só no LCCB e não entrar no PEC, porque você tem que escolher um dos dois, né? É. E aí, mas eu sentia falta de alguma coisa, de participar de um grupo. Eu achava que seria bom também participar de um grupo. E assim, foi a melhor escolha que eu fiz. Acho que foi maravilhoso. E aí, por isso que eu entrei no PEC. E era desse mesmo jeito, assim, as regras se mantêm. Então, a ideia do PEC pra gente, e se mantém até hoje, é criar realmente essa conexão entre os bolsistas. Porque antes ficava tudo muito solto, né? Assim, porque cada bolsista foi com o seu professor, né? É. E aí, naquele lugar, era o lugar que a gente via todo mundo unido e a gente conseguia construir até alguns eventos e cursos e debater. A gente tinha reuniões semanais. E aí eu entrei, se eu não me engano, eu entrei em 2008. Você ficou até o final da graduação? Então, no último ano, eu entrei, como eu falei, eu entrava em tudo. Então, eu entrei nessa coisa da MP e, tipo, no último semestre, eu tava fazendo muitas matérias. Eu acho que eu cheguei a fazer 10 matérias de uma vez. E para o último ano é muita coisa, com estágio, com TCC, e eu acabei não conseguindo me dedicar 100%. Então, eu preferi sair. Mas eu saí bem no finalzinho. Menina, se eu tivesse ficado mais um pouquinho, meu nome tava na placa. Ai, verdade. Então, assim, você acha que o PEC foi muito importante para sua formação? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Uma das coisas que eu bato na tecla aqui, principalmente no meu Instagram, porque eu procuro falar tanto para quem está já na sua carreira profissional ou está no mestrado, no doutorado, se encaminhando e fica na dúvida se quer pesquisa ou quer ir para a indústria. Eu falo também com as pessoas que estão entrando no curso e começando agora. E uma das coisas que eu bato na tecla é vocês têm que participar desses grupos. Principalmente hoje em dia, onde as pessoas falam muito dos soft skills, né? Muito daquelas habilidades sociais e até inteligência emocional que você tem que desenvolver. São nesses grupos que você consegue adquirir essa habilidade. São esses grupos que vão complementar a sua formação técnica. Uhum. Então, eu participei do PEC na parte de finanças. Tinha que cobrar o povo. Vocês ainda pagam a mensalidade? R$10. Sim. Na época. Mas tinha gente que atrasava. Olha, é um caos, é um caos. Até hoje, né? Nada então, mudou. Eu ficava nessa parte aí. E também, assim, outra coisa... Então, por exemplo, eu já comecei a lidar nessa coisa de gerenciamento. Coisa que a gente não faz quando você só é um aluno normal. Normal que entenda como não participa de outras coisas. Então, já tinha esse gerenciamento de falar com as pessoas. Olha, lembra daquela mensalidade que era pra você pagar? Não pagou ainda. Então, você já vai treinando aí, por exemplo, a comunicação. Eu tinha o trabalho em equipe também, né? Trabalho em equipe. É importante. Coisas que a gente tem que fazer. A gente organizava seminários. Isso. E aí você tem que conversar com pessoas. Atualmente a gente tem capacitação interna, que a gente produz. Quem tem, tipo, uma aptidão melhor para tal assunto, um programa ou coisas afins, a gente se capacita internamente e depois a gente bota para todo mundo da universidade. Aí, isso aí já treina a gente para quem quer levar para o lado de ser professor, seguir com isso, falar em público, conversar, dar aula, enfim. Bem importante. A gente vê uma diferença muito grande no nosso desenvolvimento até durante as aulas, no meio acadêmico, na vida social mesmo, normal. Sim. É bem importante. Sim. Com certeza. Outra coisa que eu acho que é um grande triunfo do PEC, e assim, eu não sei como é que vocês estão organizando isso hoje, mas é o Connect. O Connect, eu acho que assim, foi a melhor coisa que o grupo... Não foi quando eu entrei, foi um ano antes ou 2 anos antes, foi que o grupo fundador começou aí com o Connect, que era um diazinho, bem pequenininho e tal. Mas, por exemplo, nesses eventos, a gente tem que enviar ofício para pedir patrocínio, a gente tem que estabelecer orçamento, ou seja, são coisas que você não treina em outro lugar se não for dentro desses grupos, né?
Então, é muito importante, muito importante. E o bônus Verdade. PEC... Atualmente, assim, o Connect fica o pessoal do PEC do CETEC que fica responsável por ele. Mas como Uhum, a gente, o PEC Seca e Sertão, a gente fica dando apoio, divulgação, participar e coisas que eles precisarem. E sim. atualmente, assim, Connect é algo que todo mundo quer participar, todo mundo quer ir, tá um grande sucesso. Esse já é o segundo ano que o PEC Seca organiza também um congresso. E esse Uhum. ano a gente vai ter o Corema, se Deus quiser, se essa pandemia deixar. Ah, é. E é o Corema, que é o Congresso de Recursos Energéticos e Meio Ambiente. Porque fica mais ligado ao nosso meio ali, sabe? O Sei, SECA. sei. O meu curso é de energia, engenharia de energia. A gente Uhum. tem engenharia florestal, atualmente elétrica. Uhum. Temos também. Eita, eu até esqueci o outro. Enfim, mas fica mais conectado ali com a gente. Também tem o Sei. Sertão, que desenvolve outros, também que são bem importantes já há um bom tempo. Uhum. E a gente vê, a gente sente de perto todas as áreas diferentes que a gente não costuma ver na sala de aula. Sim, complementa, né? Exato. Sim, Tudo, dia a dia, aquela correria, saber administrar as matérias com o congresso, saber divulgar, falar com todo mundo, cobrar, organizar, enfim, tem um todo. Também o conhecimento, né, que é bem importante. A gente conhece diversos professores, diversas áreas, diversos assuntos. Então, conta sim, bastante. sim, sim. E até curiosidade, eu tô vendo que a Ivana tá aqui. Nossa, a gente já virou noites naquele CETEC fazendo coisa pro Connect. Se eu não me engano, a gente imprimia numa impressora a tinta os certificados e, se eu não me engano, mandava para o coordenador assinar. Meu Olha, eu Deus. lembro que na época eu era a única pessoa que tinha carro. Então, tudo era no meu carro. Tudo. A Ivana morava de um lado, lá pra cima. A gente deixava ela. E depois eu ia pra minha casa, tipo, 2, 3 da manhã. Uma loucura sem fim. Mas foi maravilhoso. É Foi bem assim maravilhoso. mesmo. E só a título de curiosidade, quando eu entrei no PEC, ele ainda era só da engenharia civil. Então, foi na minha geração, eu até fui para as reuniões do conselho, foram muito calorosas, porque a gente sempre tem que convencer, né? Porque sempre tem aquele grupo que não é a favor, que acha e Verdade. tal. Pois é. Então, assim, naquele momento a gente queria muito abrir o PEC para as outras engenharias, porque até aquele momento o PEC era só de engenharia civil. Eu não tenho certeza se foi no ano de 2010 ou 2009, minha memória é péssima para essas datas, mas foram batalhas travadas nas reuniões do conselho, da gente com os professores e tentando mostrar o nosso lado, porque era importante incluir os outros cursos. E é muito legal ver vocês também, ver vocês se mobilizando e ver que isso saiu do CETEC, né? Porque a princípio era só Exato. CETEC, que isso saiu do CETEC. Então, eu fiquei muito feliz mesmo de ver. E sobre trazendo um pouco para o tema, né, que a gente ia falar sobre Sim, a coisa da sim. pesquisa. Eu sempre, e até antes de você entrar, de você conseguir entrar, eu estava batendo nessa tecla que eu sempre recomendo você fazer pesquisa de iniciação científica, mesmo que você não queira seguir a área acadêmica. Certo. Mesmo que. Porque é um momento de você desenvolver aquelas outras atividades ou habilidades, né, que a gente fala, os soft skills, porque você vai ter que lidar com um orientador, você vai ter que cumprir deadline, você vai ter que aprender a buscar coisas e fazer a pesquisa, que eu digo, buscar mesmo livro Uhum. e material e conversar e discutir e receber crítica, né? Porque quando a gente está fazendo uma pesquisa, é justamente isso. A solidificação de um conhecimento, ela se dá quando uma teoria, a gente joga a teoria no âmbito acadêmico ou para as pessoas testarem. E essa teoria, para ela se dar consolidada e válida, ela tem que levar muita porrada. Então, quando você Verdade. propõe algo novo na pesquisa ou na ciência, tenha certeza que você vai levar muita porrada. É esse o objetivo mesmo, entendeu? As teorias que a gente tem hoje, consolidadas aqui, lei de Newton e coisas do tipo, é porque já há tantos anos as pessoas tentaram provar o contrário e não conseguiram. Por isso que a gente diz que elas são verdadeiras, entendeu? Então, essa coisa do receber crítica também é uma outra forma de você estudar, de você estruturar
o seu pensamento. Então, eu sempre indico. E mais do que tudo, ela te ajuda a mostrar o que você não quer fazer. É verdade. Porque é muito importante, principalmente nessa época, nessa hora da graduação, você saber o que não quer fazer. Muito importante. É complicado, é difícil, porque você está Sim, na graduação, você está conhecendo diversas áreas, sim. um mundo, né? Que antes de Uhum. entrar você achava que era uma coisa. Eu tenho certeza que todo mundo pensa assim. No início você pensa que é uma coisa, antes de entrar, e quando entra você abre um horizonte. Então, vale a pena ter um pouquinho o gostinho de cada coisa para poder decidir. É difícil, né? Decidir algo para o seu futuro, mas é maravilhoso. Todas as experiências são maravilhosas, contou bastante. Bia, a gente estava com muita dúvida sobre a sua pesquisa atual. O que é que você Uhum. faz? Se você começou com essa pesquisa desde a graduação ou se você mudou. Me conta Tá. aí. Tá, eu vou contar um pouquinho da história. Como eu falei, eu entrei focada no LCCV e a base do LCCV é desenvolver pesquisa, aplicativos, softwares para a indústria de óleo e gás. Então, assim, olha, desde que eu me entendo por gente, eu estou trabalhando para a área de óleo e gás, né? Me entendo como pesquisadora, vamos dizer assim. Então, eu entrei no segundo semestre no LCCV, comecei a fazer seleção, entrei no segundo ano, no início do segundo ano. E aí, eu comecei a fazer pesquisa mais básica, lógico, mas sempre direcionada para a indústria de óleo e gás. Quando foi no meu penúltimo ano, os professores conseguiram aprovar esse programa da ANP, que se chamava PRH, e o nosso era o PRH 40. E o objetivo desse programa era formar engenheiros não engenheiros de petróleo, mas engenheiros com conhecimento da área de petróleo, porque foi na época do boom do pré-sal, a mão de obra, que a Petrobras estava chamando 50 pessoas e a lixa rodava, 200, 300 pessoas sendo contratadas, não tinha mão de obra. Então, isso foi um empurrão que a ANP deu dentro das universidades. E aí, eu entrei nesse programa, então eu vi matérias como reservatório, poço, engenharia de poço, que é mais geologia do petróleo, coisas do tipo que a gente não via na engenharia civil. E aí eu disse, cara, eu vou querer fazer minha pesquisa nessa área, no TCC, né? E aí eu fiz um TCC para analisar essa dinâmica salina das rochas salinas no pré-sal. E aí, como eu sempre direcionei todas as minhas pesquisas para a parte computacional, de simulação e coisas do tipo, eu peguei e fiz o meu TCC nessa área. Então, eu simulava com um software, que era o Abacus, essa dinâmica do sal, né? E aí, eu fiz isso no TCC. No mestrado, nesse meio termo, tem uma coisa que eu preciso dizer. Porque isso daí meio que complementa a minha história do mestrado, tá? Eu sempre tive na cabeça que eu queria morar fora em algum momento. Sempre. Sempre. Antes de fazer faculdade. Eu precisava disso daí. Eu sempre quis ser muito independente. Eu precisava ser, assim, me sentir independente. Na minha cabeça, isso seria quando eu fosse morar fora. Então, assim, durante a escola, eu poderia ter feito sabe aqueles intercâmbios que você passa um ano nos Estados Unidos? Mas aí eu não tive coragem de ver minha mãe, fiquei com medo de perder o vestibular. E disse, vamos, a gente vai resolver isso na graduação ou na universidade. Durante a graduação, eu tentei vários. Você não tem noção. Vários programas de intercâmbio, vários. Pra ir pra China, pra ir pra Portugal, pra ir pra Espanha. E eu nunca passava. E aí eu ficava, cara, como é que eu vou? O que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir ir? Existem duas formas, as duas formas que eu digo que são as mais simples de morar fora, tá? E aí já fica uma dica pra vocês, pra quem quiser, quem pretende morar fora. Uma é trabalhando e a outra é estudando. A forma mais simples de você vir pra aqui pra fora e ter o visto é isso, trabalhando ou estudando. Se você não tiver cidadania, tá? Eu tô falando uma pessoa que não tem cidadania. Porque se você tiver cidadania, por exemplo, aqui europeia, de algum lugar da Europa, é mais fácil vir e tô dizendo uma pessoa que só tem cidadania no Brasil, brasileira, né? E aí, assim, então, o mestrado pra mim, eu não saí pra fazer fora o mestrado. Primeiro porque não tem muito financiamento do Brasil e eu não sabia como é que eram esses financiamentos de fora. Eu não sabia se tinha esses financiamentos levando estudantes do Brasil, né? Alunos do Brasil. Eu achei que a única opção era sendo o Brasil mesmo financiando isso daí.
Então, na minha cabeça tinha, o mestrado tem que ser só para dizer assim, certificado de mestre, que o meu rumo é o doutorado fora, entendeu? Então, pensando nisso, o inútil e o agradável, pensando de uma forma bem... tentando ser inteligente nisso daí, eu disse, cara, eu vou seguir fazendo na mesma linha que eu segui o TCC. Por quê? Eu já economizo tempo de revisão bibliográfica. E eu tento acabar esse negócio no máximo, no mínimo tempo possível. Eu consegui acabar em 1 ano e 11 meses, quase no limiar dos 2 anos ali, mas assim, foi relativamente rápido. Geralmente as pessoas até estendem, acabam estendendo. E, porque o meu foco era o doutorado. Então, no mestrado, eu também trabalhei com dinâmica do sal. Só que eu usei outro modelo constitutivo. Não sei se você está avançada já na engenharia, mas é como se fosse... Eu tentei representar essa dinâmica, essa deformação do material de outra forma. Certo. Mas usei o mesmo programa do TCC, foi uma continuação do TCC mesmo. Entendi. E aí eu apliquei, eu vim para aqui para o exterior pelo programa de Ciências Sem Fronteiras. Naquela época, ainda um programa para doutorado. Porque quando eu estava na graduação, eu já não podia fazer mais. Porque eu já estava no 9º período, 10º período, não sei, e eu não podia fazer mais. Então, aqui no doutorado, eu entrei em contato com o professor e tal, e aí ele me aceitou. A ideia era, e aí já fica a dica para quem pensa fazer doutorado, ou está fazendo doutorado e acha que sua vida está um caos, saiba que é assim mesmo. A ideia era, mais ou menos, ficar na área que eu já estava trabalhando, que era geomecânica. E aí ele falou, olha, eu tenho um projeto aqui de fraturamento hidráulico, vem aqui. Eu tô querendo... Me pediram para começar a pesquisar nessa área. Venha para cá, a gente trabalha nessa parte. Então, eu, inocente, super disse, não, é isso. Eu vou continuar trabalhando com geomecânica, que era o que eu gostava de fazer. Agora, no fraturamento hidráulico. Então, assim, a ideia era essa, né? Mas, junto comigo entrou outra pessoa. Aliás, ele entrou 6 meses antes. Um colega, um meu amigo de vida, assim, que eu fiz aqui no doutorado. E ele já estava estudando o que eu ia estudar. E a gente não via conexão, assim, de como complementar o trabalho de um do outro, porque a gente estava começando muito perto. E aí eu falei, cara, alguém vai ter que fazer o sacrifício, sou eu, né? Então eu vou trabalhar com mecânica dos fluidos. E aí era para trabalhar com geomecânica e eu trabalhei com mecânica de fluido muito fácil. Deixa eu só responder a pergunta aqui. Eu fiz mestrado na COP, na FRJ. E aí o meu título de mestre é Mestre em Engenharia Civil com ênfase em petróleo e gás. Eu escolhi seguir também a área de petróleo e gás. Então, tá vendo? Tudo foi meio que nesse caminho. E aí aqui eu segui nessa área, só que em vez de trabalhar com geomecânica, eu trabalhei com fluxo de fluido multifásico. Mas assim, ainda dentro da área de petróleo e gás, né? Porque fraturamento hidráulico é um problema, é uma área dentro da área de petróleo e gás. Claro que pode ser pode ser usado em outras áreas, mas a área central, assim, dele é de petróleo e gás. E aí, foi isso, assim, como é que eu desenvolvi. E aí você foi ficando e tá até hoje? Como foi isso? Então eu acabei meu doutorado ano passado. E aí, depois que você acaba, você tem a defesa, faz mais ou menos 1 ano da minha defesa. Daqui a poucas semanas, 2 ou 3 semanas, vai completar exatamente 1 ano da minha defesa. E aí, depois que você faz que você defende, você tem um tempo para fazer as correções. E aí, depois das correções, aí vem aquele momento maravilhoso que é a publicação. Então, a gente ainda está nessa luta da publicação. E depois que eu defendi, o meu orientador de graduação me convidou para participar do projeto que ele trabalha, que ele estava montando lá junto com a Petrobras. Então, e aí por isso que eu aceitei. E aí hoje eu trabalho para o LCCV. Eu estou aqui hoje por 2 motivos. Primeiro deles, o meu marido, ele é pesquisador da Universidade de Swansea. Ele entrou no pós-doutorado na Universidade de Swansea, porque ele começou a fazer 3 meses antes que eu, o doutorado. A gente veio junto, mas ele começou 3 meses antes. E aí, quando eu tava perto de acabar, ele disse, olha, você tem um tempo para acabar, eu vou aplicar para essa vaga de pós-doutorado. E aí, ele passou nessa vaga de pós-doutorado, e aí por isso que eu tô aqui. E a segunda coisa é porque eu tô aqui para dar a pressão, né? Para publicar os papers. Tô entendendo. E aí
É basicamente isso, assim, mas é legal porque eu tenho contato com um grupo daqui, e aí, por exemplo, o meu grupo, o grupo que eu trabalho no Brasil, a gente manda um material para um congresso em Amsterdã, por exemplo, que a gente mandou. Foi adiado, mas teoricamente será em dezembro. E aí eu vou, porque até de custo, é mais barato, né? Então, é por isso que eu tô aqui e... Mas assim, a gente vai voltar pro Brasil. Em algum momento a gente vai, entendeu? Era isso que eu ia perguntar, se você tinha pretensão de voltar para o Brasil, como é que tá, o que é que você está achando da nossa atualidade em relação à economia, educação, saúde, enfim, o todo, né? Entendi. A nossa realidade agora. Assim, a gente pretende voltar pro Brasil. É, vamos ver quando, né? Porque, assim, a ideia era esse ano, mas as coisas ficaram bem complicadas e até esse trânsito Brasil-Reino Unido e Brasil e outros locais estão bem complexos, né? A gente não sabe se vai banir, se não vai banir, assim, tá tudo muito conturbado ainda. E o projeto do Davi, ele teve que ser estendido, já que as pessoas não podiam acessar o laboratório, não tinha como cumprir o script do cronograma da pesquisa. Então, vai ter que ser estendido, né? E aí, sobre a pesquisa no Brasil. Vamos lá. Uma coisa que eu queria deixar aqui claro, e eu sempre que eu falo sobre isso, eu gosto de falar dessas possibilidades, até para abrir a cabeça de quem está no Brasil e das pessoas até que não sabem muito bem o que fazer, que estão ainda sem saber o que fazer. Não é necessário você ser professor para você ser pesquisador, tá? Então, assim, existe a carreira só de pesquisador. Isso daqui é uma coisa super consolidada fora do Brasil, aqui no Reino Unido, nos Estados Unidos, em outros lugares, é super consolidado. E no Brasil é relativamente novo. Eu sou pesquisadora do LCCV, mas eu não sou professora, tá? Então, e assim, por outro lado, tem toda essa parte econômica. E quando acontecem coisas desse tipo, e na verdade acontecem coisas desse tipo não, porque nunca aconteceu nada igual do que a gente está vivendo hoje no mundo em si, tudo e todo mundo entra no modo sobrevivência. E é muito paradoxal, porque do mesmo modo que a gente precisa aprimorar melhor, adaptar os nossos serviços, os nossos produtos para a nova demanda, para o novo tipo de normal, né? As pessoas estão falando hoje, chamando esse novo normal, né? Que a gente tem que se adaptar. É o lugar que as pessoas cortam dinheiro. A verdade é essa. Porque dinheiro para pesquisa de R&D, né? Research and Development, que a gente fala em inglês, é um dinheiro que você pode tratar como se fosse um investimento. Você trabalhar com pesquisa é saber trabalhar a longo prazo. Tá? Isso daí o timing é diferente. Então, você tem que ter isso em mente. Então, assim, a pesquisa em si está sofrendo em todo mundo, não é só no Brasil, em todo mundo nesse momento de hoje. Mas no Brasil, a gente ainda tem que solidificar um pouco mais a cultura do pesquisador em si. A gente tem que parar de ouvir aquela frase de que, mas você faz o quê? Você só estuda, Bem isso. Então, fazendo doutorado, então, o povo dizia, você vai estudar mais. Mas você vai fazer isso, só estuda, Então, assim, só que, para não dizer que a gente só vive no caos e que a gente não vê a luz no fim do túnel, eu acompanho mais de perto, né, como eu falei, a indústria de óleo e gás. E aí, a Equinor, por exemplo, ela está montando, na verdade, um centro de pesquisa junto com a Unicamp lá em São Paulo, de desenvolvimento de pesquisa para óleo e gás. Então, assim, já é uma coisa, já é um ponto aí vindo de ânimo. A Total também está estruturando o centro dela de pesquisa. E eu estou dizendo isso para que vocês vejam que a gente tem que desenvolver algumas coisas e as coisas estão andando. Claro que apareceu esse Covid que ninguém imaginava no meio do caminho, mas assim, as coisas estão andando. No Brasil, a gente tem um ponto ainda muito crítico, que é porque a gente ainda
tá em coisas muito básicas. Por exemplo, existem lugares no Brasil que a gente não tem saneamento básico para as pessoas. Então, é muito louco, né? A gente falar de indústria 4.0 e todo mundo com celular e conectado e digital twin e AI, inteligência artificial, num lugar que tem gente que não tem saneamento básico para viver, entendeu? Não tem condição de vida. Então, isso é um grande problema ainda do Brasil. Ao mesmo tempo que a gente tem hoje, agora, que começou a melhorar as coisas no final do ano passado, por exemplo, para a construção civil, e aí veio esse boom todo, mas assim, a gente viu até o ano passado, no retrasado, muito engenheiro civil desempregado, porque a economia estava ruim e as obras todas paradas, mas é paradoxal, a gente está num lugar que tem pouco engenheiro ainda. Se você comprar a quantidade de engenheiro por habitante no Brasil é muito menor do que os países desenvolvidos, entendeu? Então, é muito louco a gente ver que tem engenheiro desempregado, mas ao mesmo tempo o país ainda precisa de tanto desenvolvimento. Então, a gente tem que conversar muito bem. A indústria hoje, no Brasil, ela ainda não contrata tanto pesquisador. Não contrata. Aqui, eles contratam bastante. Se você quiser fazer uma busca, por exemplo, no LinkedIn, e você bota aqui, researcher, só escrever researcher, você vai ver que existe inúmeras vagas para researcher. Seja de qualquer área, seja para a área de desenvolvimento de produto, seja para a área da ciência mais básica em si, seja para a área de desenvolvimento de medicamento, enfim, tem sempre vaga para as pessoas. No Brasil ainda não tem. E isso daí é uma opinião minha, tá? Isso daí é uma leitura que eu faço. É porque a gente ainda precisa de coisa muito básica. Então, assim, a competição ainda não é muito grande entre as empresas. Então, elas não precisam de coisas de pensar em inovação, em como otimizar processos, em aumentar a margem delas para lucrar mais. Eu acho que é isso o ponto do Brasil. Mas, assim, eu sou sempre muito otimista pelo Brasil. Sempre. Sempre. Sempre muito otimista. Então, eu não tenho medo e sempre vou lutar pelo país, entendeu? Pelo país, pela pesquisa do país. Eu acho que a gente tem uma condição muito boa. No meio do meu doutorado, eu fui passar um tempo na China. Eu passei 3 meses morando lá na China, na Universidade de Tsinghua University. Eu fiquei lá 3 meses no grupo de Aerospace. E aí, quando a gente fala de China e a gente fala de ciência e a gente fala de Reino Unido e fala de ciência, um lugar que já ganhou um monte de Nobel, né? E aí você fica, caraca, só deve ter, a galera é louca, deve ser só assim, ó. Isso mesmo. Eu ia falar uma palavra, mas não vou falar palavrão. E aí, o engraçado é que quando eu cheguei lá, e a minha base de conhecimento é o LCV, que foi onde eu desenvolvi parte da minha graduação, e a COP no Brasil, né, onde eu trabalhei mais de perto, e também um pouco a USP, porque os meus pais fizeram mestrado e doutorado lá. Eu vi aquelas pessoas lá na China e eu conversava com aqueles alunos de doutorado também, e assim, eu tenho que assumir que eles trabalham muito, muito, muito. Domingo a domingo eles estão lá trabalhando. Mas para eu dizer para você assim, olha, porque no Brasil, a gente é tudo burro e não tem condições de fazer o que eles fazem. Amor, não. Não é. Não é. Eu via as pessoas trabalhando lá e eu dizia, cara, os meus colegas que trabalharam comigo no LCV, os meus colegas da COP, por exemplo, conseguem fazer isso. Eles trabalham muito, mas para dizer que a gente não tem capacidade... É verdade, a gente tem muito esse pensamento aqui, né? Que eles são muito mais... digamos, não mais inteligentes, mas um pouco mais avançados, né? Sim. Nesse termo. Tem uma pergunta aqui importante, eu achei, de uma pecadora. Vamos fazer as perguntas. Aqui. Bia, caso apareça a oportunidade de ministrar aulas na rede federal, você toparia? Fazer concurso? Isso. Olha, a minha decisão para fazer doutorado era porque eu tinha na cabeça e eu repetia essa frase. Eu vou ser professora da Universidade Federal de Alagoas. Eu disse essa frase várias vezes. Mas eu tenho que ser bem sincera que minha cabeça mudou muito. Eu gosto muito da parte de lecionar. Eu acho que uma das melhores formas de você sedimentar o seu conhecimento é você ensinando para alguém.
À medida que você fala, você vai checando se realmente você entendeu aquilo e as pessoas fazem perguntas para você que você não tinha pensado e aí isso daí te força a... Então, assim, inclusive é a dica que eu dou para as pessoas que fazem consultoria comigo, porque também tem um business de consultoria, né, para a parte de mestrado, doutorado, TCC, graduação, quem quer a área de pesquisa. E aí eu sempre dou essa dica, eu digo, olha, você estudou, você pega seus ursinhos assim, ó, bota tudo na parede olhando pra você e você começa a dar aula pra eles, entendeu? É bem assim. Mas eu hoje não vou atestar pra dizer, olha, eu nunca vou fazer e nem vou fazer com certeza. Eu vejo as oportunidades. Já foi uma certeza pra mim, hoje é uma dúvida. Entendo. Ó, vamos para outra aqui. Quais os passos devo seguir para conseguir uma vaga como pesquisadora em outros países? Tá, vamos lá. Isso é uma pergunta muito boa. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é se programe. A chave da questão é programação. E por que eu vou dizer isso? Lembra quando eu falei que a minha meta já era sair? Então, para que você saia, você tem que passar por alguns processos. Primeiro deles, você precisa atingir uma nota de inglês. E aí, por exemplo, se você aplicar para os Estados Unidos, geralmente as pessoas fazem o TOEFL para ir para lá. Se você vem para o Reino Unido, geralmente as pessoas fazem o IELTS. São aquelas provas que você prova que você sabe falar inglês. Uma certificação, né? Então, e esse tipo de prova não é só dizer assim, eu sei falar inglês e vou passar. Uhul. Não, você tem que aprender a fazer a prova. Então, assim, primeira coisa, você tem que se preparar para isso. Segunda coisa, se você não quiser ir com financiamento do Brasil, e é possível ir sem financiamento do Brasil, eu não sabia disso antes, mas aqui fora eu vi que é possível, você tem que manter contato com algumas pessoas. A forma mais fácil, mais simples, é se você conhecer alguma pessoa que possa ali te... aquela indicação, aquele velho QI, entendeu? QI, sempre. Então... a sugestão que eu daria para você, principalmente se você, assim, enfim, se você está na graduação, no mestrado ou está pensando em fazer o doutorado, é o seguinte: comece a estudar o inglês, comece a se preparar para a prova. E aí, comece a entrar nessas comunidades de discussão. LinkedIn é ótimo para isso. Tem uma rede social também chamada ResearchGate. Lá você vê várias oportunidades de doutorado. No Twitter, as pessoas também colocam muitas vagas, os pesquisadores aqui fora, as pessoas, na verdade, aqui fora, eles usam muito o Twitter. E aí, nessas comunidades que você vai entrando, por exemplo, no LinkedIn, você começa a acompanhar os professores, começa a acompanhar o trabalho dos professores, e aí começa a comentar nas coisas dos professores, sabe? E depois você fala quem você é e as coisas que você fez. Outra coisa também, pesquisador tem que olhar para publicação, tá? Isso é um ponto controverso na área, sim, porque as pessoas ficam naquela dúvida, quantidade e qualidade, mas infelizmente é isso ainda que a gente tem que fazer. Então, assim, entrou nessas comunidades, tá publicando, começa a se relacionar com essas pessoas e fique atenta para a vaga. Outra coisa, geralmente essas vagas que aparecem é um projeto que já está aprovado. Então, não se apegue muito à área específica. Não, porque eu achei que eu queria, eu só quero trabalhar com isso. Se você tiver essa cabeça, é muito mais difícil, tá? Sendo bem sincero, é muito mais difícil. E a outra coisa não faça como eu, que só aplicou para um lugar só. Eu, assim, graças a Deus que pra gente deu muito certo, mas assim, foi, tiro único, headshot, entendeu? Se não fosse aquilo, não sei o que seria. Então, é basicamente esse o caminho. Comece a se preparar. Estudar inglês, conhecer as pessoas, publicar e esteja preparada. As vagas não aparecem assim, olha, daqui a 1 ano eu vou abrir uma vaga para doutorado. Não, geralmente é tipo assim, eu tenho uma vaga de doutorado e o deadline para você enviar o seu currículo é daqui a tantos dias. Aí é 3 semanas, 1 semana, 1 mês. Então você tem que estar preparada. Preparada mesmo. Tô entendendo. Conta pra gente, assim, qual foi a maior dificuldade que você encontrou a partir do momento que você saiu do Brasil para estudar fora? Tá. O que foi que deixou assim você mais frustrada, tanto no seu pessoal, como também na vida acadêmica? Sim. Em relação à vida acadêmica,
eu confesso que essa mudança de tema me deu um baque, porque não era uma área que eu gostava muito quando eu fazia graduação. Eu não gostava da área de águas, eu não gostava de mecânica dos fluidos, então, assim, deu um pouco baque. Mas, enfim, você tem que seguir, entendeu? Você se propôs para aquilo, você tem que seguir, você tem que. E eu tinha que saber jogar o jogo ali. Se eu fizesse a mesma coisa do meu colega, a gente não ia pra frente. Mas assim, em relação à parte, mas eu acho que o baque maior foi em relação à parte, entre aspas, psicológica mesmo. Porque eu pensava muito em morar fora, que eu falei, né? Mas tava tudo muito atrelado só ao morar fora. Então, quando eu cheguei aqui, era como eu tive o sentimento de como se eu tivesse atingido o meu objetivo. Sabe assim? Então, o doutorado, eu não tinha transferido bem essa missão, esse objetivo para o doutorado. Então, basicamente foi isso. E aí eu comecei a, enfim, foi outro estilo de pesquisa. Eu não estava preparada para ainda para aquele estilo de pesquisa. E, na verdade, no doutorado, você é muito por você. É um teste de fogo, vamos dizer assim. Porque quando você vai fazer um doutorado, a gente já entende que você quer um nível de pesquisa mais profundo, ser capaz de pesquisar de uma forma mais profunda. Então, é muito pessoal. É muito você e você. O seu doutorado é seu. O seu orientador, claro, você tá junto nesse barco, mas é muito mais seu do que dele. E no meu caso, eu tava num grupo que nunca tinha trabalhado com o que eu trabalhei. Eu fui a primeira pessoa. Então, eu não tinha ninguém para tirar dúvida de alguma coisa. Nem meu orientador tinha esse conhecimento profundo no tema. Então, foram barreiras, assim, que eu tive que enfrentar. Era uma coisa que eu não gostava muito e tal. Mas, basicamente, foi isso. Sobre essa coisa do psicológico que eu falei, assim, não é fácil. Eu sei que às vezes a gente olha a gente de fora e é muito legal a gente tá num lugar que a gente estrada um tapetão assim, que você anda com o celular na mão e tal, não sei o quê. Mas, assim, falta outras coisas. Por exemplo, minha família, entendeu? E são coisas que a gente tem que balancear. E eu queria vir, mas eu não estava preparada tanto tempo para isso. E na primeira vez que eu fui pro Brasil, no doutorado, foi depois de 3 anos. Isso daí também eu acho que foi um erro muito grande. Eu acho que foi um erro muito grande que nós cometemos. Então, a maior dificuldade foi esse tema, né? Essa mudança no meio do caminho que eu não esperava. E também a distância. A distância é complicado. Entendendo. Ó, tenho aqui. Você pensa em fazer pós-doutorado? Então, o pós-doutorado, e aí também é uma coisa que eu queria falar para vocês. O pós-doutorado aqui fora, ele nada mais é do que um trabalho. Então, assim, você como pós-doutor, você não é bolsista. No Brasil, o pós-doutor é um bolsista, como um doutor, como um doutorado, como um mestre. Aqui não. Então, para você aplicar para um pós-doutorado, você ganha um visto de trabalho mesmo. Então, teoricamente, nada mais é do que um trabalho para um pesquisador iniciando, que é basicamente o que eu faço. Só que eu faço como CLT, eu sou pesquisadora CLT. Então, eu não imagino hoje eu fazendo um pós-doutorado, estilo Brasil, sendo bolsista. Eu não imagino nesse nível, assim. Eu pretendo seguir na área de pesquisa, eu pretendo continuar seguindo como contratada mesmo. E uma coisa que é bom deixar claro também aqui é que pós-doutorado não te dá título nenhum, tá? O máximo que você consegue chegar de titulação acadêmica é doutorado. Então, assim, uma pessoa que diz assim, sou pós-doutor, na verdade, ela é doutora. Não existe esse cargo, entendeu? Pós-doutor. Não existe esse título pós-doutor. Ele é doutor. Não tem tanto esse peso, né? Exatamente. É só um pesquisador, na verdade, que está iniciando a carreira. Tipo isso. Olha aqui, uma dúvida do meu professor. O processo de seleção para professor é semelhante como aqui no Brasil? Não. As universidades aqui são particulares. Então, como é que funciona os alunos? Como é que funciona o financiamento dos alunos? Aqui eles têm o que eles chamam de Student Loan, que é o governo dá algumas bolsas para os alunos. É tipo o FIES, né? No Brasil, que tinha, que o governo pagava e depois você pagava de volta. Isso. Pronto, tipo isso. Então, os professores, eles não passam por concurso.
tá? Então, é CV, é um emprego normal, como qualquer outro emprego. Então, o professor manda o CV dele e aí ele é contratado ou não. Agora, sim, não, o nome professor, é quando você já está lá em cima na carreira. Geralmente, o que acontece é você entra como pesquisador ou pós-doutor, por exemplo, e aí você aplica, abre uma vaga na universidade como uma vaga de emprego normal para lecture, e aí você começa como lecture. De lecture você vai para associate professor, e aí você passa um tempo nisso daí, e aí depois só que você vai para professor. Como é que se dá essa progressão de cargo? Aí várias coisas, inclusive trazer financiamento para a universidade, ou seja, projeto aprovado. Quando um projeto é aprovado na universidade, uma parte do dinheiro fica para a universidade. Então, é totalmente diferente, assim, não tem um concurso, entendeu? É uma vaga que abre lá na universidade e aí você tem que aplicar no CV como se fosse um emprego, qualquer outro emprego que a gente está acostumado no Brasil. Tô entendendo. Eu acho que vamos para a última pergunta. Você foi monitora durante a sua graduação? Fui. Fui tanto na graduação, eu fui monitora de introdução à computação, acho que 2 ou 3 vezes. E, se eu não me engano, em cálculo numérico também. É muito bom o monitor, inclusive para currículo, tá? Fica a dica aí. E durante o Boa. doutorado, eu dei aula aqui, tem um cargo que é chamado Teacher Assistant, e aí eu dei aula nesse Teacher Assistant, mas uma curiosidade para vocês, o Teacher Assistant, ele é um contratado da universidade. Ele não recebe uma bolsa, como, por exemplo, o monitor recebe, ou às vezes nem recebe, né? Dependendo se for um cargo voluntário. Então, eu fiz aqui também o cargo Teacher Assistant. Monitor é muito bom, muito bom. Monitor mostra que você tem ali escondido no seu headline de monitor, tem muitas coisas ali envolvidas. Tem a capacidade de comunicação, você tem que aprender tudo a mostrar no currículo, tá? Capacidade de comunicação, capacidade de liderança, porque você tá ali, você tem que dar aula para as pessoas, né? É muito legal. Tô entendendo, Bia. Então, acho que é isso. Foi muito boa a nossa conversa. Eu estava super ansiosa, zilhões de dúvidas, todo mundo louco querendo saber. Porque tá todo mundo no mesmo barco, né? Todos os pecadores e também, assim, na universidade, eu vejo muitos universitários querendo seguir isso aí que você até atualmente, pesquisadora, mas tem muita gente que tem dúvida, tem muita gente que não sabe Sim. como fazer, não sabe como sair do país. Enfim, Sim. tá sendo incrível pra gente, de verdade. Eu agradeço. Eu que agradeço o convite. Eu agradeço muito você ter Muito aceitado e o nosso papo foi maravilhoso. Nossa, foi muito, muito bom, adorei. E aí, vocês, se quiserem conhecer lá o LCV, tá? Geralmente no final do ano eu sempre tô por lá, começo do ano. Era pra eu ir agora, né? Mas apareceu o quê? Um Covid que não me deixa viajar. Mas se vocês quiserem conhecer lá, eu super estimulo vocês a irem lá. A gente tem um projeto, muitos projetos bem legais. E a gente tem esse trabalho junto com a Petrobras, né? Então ali vocês conseguem ver a pesquisa aplicada, a pesquisa que tem um consumidor mesmo, alguém está querendo. Então, pode deixar. Fora isso, eu tô todos os dias no meu Instagram, então vocês podem me seguir lá também, a gente fica conversando. Se você tá precisando de alguma ajudinha aí no seu mestrado, no seu doutorado e tal, e pode entrar em contato comigo também, com a minha consultoria. E, cara, eu acho muito bom ver gente assim. Ver gente que quer pesquisar, que quer ser pesquisadora, que não necessariamente precisa ser professora. E eu desejo tudo de bom. Parabéns por estarem aí no PEC, é muito valioso mesmo. Vocês vão ver no maravilha. Futuro. Maravilha, é uma força muito grande também, porque tem muita gente entrando agora, a gente tá com curso novo. E, então já vai ser um estímulo para o pessoal se interessar mais, entender mais o que é o PEC, gostar mais de pesquisa. Sim. E é isso. Inclusive, você é engenharia o quê? Desculpa, eu esqueci. De energia. Engenharia de energia, olha aí. Isso. Tá no trend. Vocês estudam sobre energias renováveis? Isso. No início, era só focado para renováveis, era engenharia de energias renováveis, mas recentemente a gente conseguiu pegar mais o todo, sabe? Então mudamos o nome, foi mudado o nome para engenharia de energia para pegar o geralzão. O que seria o geralzão?
Renováveis e não renováveis. Ah, tá. Tá. Então, muito bom também. Então, assim, para vocês que estão aí nos cursos tá aí no curso de engenharia, engenharia de energia, né? É muito bom vocês estarem aí. É um caminho que com certeza a gente vai trilhar em algum momento. Até o pessoal de óleo e gás vai ter que se adaptar aí na coisa. O Brasil está apostando muito, tem muita empresa apostando na parte de energia eólica. Tem campos ali perto de Tocantins e tal. As grandes empresas estão, a Equinor, tem a Ômega, né? Então, assim, é muito legal vocês olharem para isso. Eu acho que vocês começaram bem. Vocês começaram bem e no timing, né? No timing, porque Exato, na hora certa. é algo que vai demorar um tempo e quando vocês estiverem se formando, vocês vão entrar aí no tempo certo. É isso mesmo. Obrigada pela força, Bia. É importante demais pra gente. Não, mas é muito legal. Vocês vão ver, o caminho é legal. A gente acha que não vai dar certo, mas quando olha para trás, dá orgulho, assim, ter passado por tudo aquilo. Verdade. Tá bom, então, é isso. Tchau, gente. Tchau, Bia. Obrigada mais uma vez. Obrigadinha, Natália. Não ficou nervosa, muito bem. Super ansiosa. Eu digo a vocês aí, outra coisa também que eu não falei, mas eu sempre estimulo, botem a cara na rede social. Se as pessoas hoje dizem, ai, por que pesquisa? Não é para que você fazer pesquisa. Tomem também isso como responsabilidade para vocês, que o motivo delas dizerem isso é porque elas não conseguem entender qual a importância da pesquisa, tá? Então, coloquem a cara na rede social, falem do trabalho de vocês. Vocês só vão poder vender o trabalho de vocês, e é tudo questão de venda, se você não está entendendo muito bem. No meu Instagram eu falo muito sobre isso. Se vocês colocarem a cara, tá? Então, muito bom você ter aí ultrapassado a vergonha. E façam mais lives. Eu tenho contato com outros pecadores também, da minha época. A Ivana estava aqui, ela é sensacional, ela é engenheira hoje. E aí eu posso passar o contato com vocês, porque eu acho que vai ser muito válido. Outras experiências, outras visões. Então, ótimo. Eu vou falar com você pra gente combinar outras lives aí com o outro pessoal. Sim. Muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz. Tá bom? Beijo, tchau. Beijo, gente. Tchauzinho.